Rodrigo, da Trax Investimentos. Acho que a maioria me conhece realmente aqui. Eu sou sócio da Trax, né? Nosso principal parceiro hoje é a Genial Investimentos, corretora. O objetivo da nossa reunião aqui, da nossa videoconferência, realmente é trazer um pouquinho mais de informações para vocês, assim como eu já venho tentando trazer através de WhatsApp, telefone, etc. E os convidados hoje são o Thiago Tristão, que é economista da Genial, e o Fernando Barroso, que é o head da Genial Advisory, que é uma empresa ligada à Genial na parte de Wealth Management. Então, espero que todos vocês aproveitem bastante. Eu agradeço a participação de todos aqui e passo a palavra para o Cássio, que é o meu sócio na Trax. Se ele puder falar algumas palavras também, eu agradeço. Obrigado, gente. Aproveitem e façam perguntas no final. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Cássio, sócio do Rodrigo ali na Trax. E a intenção desse bate-papo é a gente buscar informações aí de pessoas que estão bem antenadas do que está acontecendo no mercado aí para ajudar a gente sair desse momento bem delicado que a gente está passando da melhor forma possível, né? Com menos trauma na nossa vida profissional, na nossa vida financeira e também procurar enxergar um pouco na parte de como que está se evoluindo o coronavírus, né? Para dar um horizonte para a gente tomar as decisões aí, para a gente sair melhor. Outra coisa, né? Outra coisa que eu queria falar assim, para a gente também já se habituando a gente se comunicar dessa maneira, né? Em conferências, mesmo em reuniões, que a gente não sabe quanto tempo que vai durar esse problema do isolamento, né? Então, a gente entende que é um caminho meio que sem volta, a gente utilizar mais esse tipo de ferramenta, né? De teleconferência, muita gente já usava, mas muita gente ainda não está habituada a utilizar. Então, assim, a gente também quer se mostrar nesse sentido que nós vamos estar entrando em contato com vocês através dessa ferramenta também. Quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo e vou passar a palavra para o Fernando aí, que é o head da parte de advisor da Genial Investimentos. Queria que ele falasse um pouco, se apresentasse, falasse do que é da parte de se trata essa área que ele trabalha. Fernando, fique à vontade. Fernando, você está no mudo, a gente está te ouvindo. Estava no mudo. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Rodrigo, Cássio, é um prazer estar conversando aqui com vocês. Como o Cássio falou, a ideia é a gente estar, de alguma forma, contribuindo para o entendimento da situação atual, do momento em que a gente vive, das perspectivas para frente, para que a gente possa tomar as melhores decisões no que diz respeito a toda a parte de investimentos e aplicações financeiras. A Genial Advisory é o braço de Family Office do Grupo Genial. A gente trabalha com indivíduos e famílias na gestão do patrimônio dessas famílias e a gente faz uma gestão bastante completa que envolve não só a montagem, a gestão de portfólios de investimento, mas também tudo que diz respeito a um patrimônio familiar, seja participação acionária, seja patrimônio imobiliário, seja toda a organização e otimização das estruturas de investimento desses investidores, toda a parte de planejamento patrimonial, planejamento sucessório, toda a parte fiscal, jurídica. A gente atua de fato como um family office, cuidando do patrimônio de uma forma, como eu falei, bastante completa e bastante isenta também. A gente vai sempre buscar escolher para os clientes o que tem, que a gente julga que é o mais interessante em termos de produtos, em termos de gestores. A gente atua, então, com os parceiros da Genial, a gente atua aí muito próximo da Trax, nesse tipo de assessoria a clientes que tenham esse tipo de necessidade. Hoje eu chamei o Thiago Tristão. O Thiago é PhD em Economia pela PUC do Rio de Janeiro. Ele faz parte da equipe macro da Genial e ele vem desenvolvendo alguns estudos assim, muito interessantes e muito ricos para a gente que está ali na ponta, tomando decisão nas carteiras dos clientes, em termos de
aonde a gente está e para onde a gente pode ir. Eu acho que a gente olhando aí um pouco esse cenário, a grande pergunta que a gente faz é o seguinte: como a economia e mais especificamente como as empresas vão estar no final desse período mais difícil de isolamento social, de paralisação econômica. E isso, para responder isso, acho que você tem que olhar algumas coisas. Uma delas, que é o que a gente vai abordar aqui hoje assim, com mais profundidade, é como é que a curva do vírus está se comportando, como é que o desenvolvimento, a propagação do vírus está se dando e como é que ela deve, ao longo do tempo, mudar de inclinação, chegar num pico e depois decair. Acho que um segundo ponto, olhar quais são as medidas do ponto de vista fiscal, do lado monetário, para, vamos dizer, dar suporte aí às empresas e às famílias, né? Então, basicamente, apoiar as empresas para que elas passem da melhor maneira possível por esse momento mais difícil, chegando numa condição melhor lá na frente. E acho que tem um terceiro item que é olhar um pouco empresa a empresa, setor a setor. Quer dizer, acho que claramente vai ter uma diferenciação muito grande, mas isso também ajuda a entender qual vai ser a situação lá na frente. Em março, o Thiago ele fez um estudo em que ele traçava alguns cenários diferentes para a evolução do vírus, um cenário e relacionava esses cenários a quanto o PIB deveria contrair em cada um deles. Tá? Então, você tinha basicamente 3 cenários, quer dizer, um cenário mais positivo, onde a gente tinha uma curva do vírus acompanhando, semelhante ao que foi a curva na Coreia do Sul, que é considerado um caso de sucesso, onde você teve de início ali uma propagação grande do vírus, mas depois um controle muito efetivo, e então é considerado hoje um dos maiores casos de sucesso aí no combate ao Covid. Você tinha um cenário mais negativo, que você traçava uma curva semelhante ao que aconteceu em alguns países europeus, mais notadamente Itália, Espanha foi mais ou menos na mesma direção, mas enfim, era uma curva assim, semelhante à da Itália. E tinha um cenário que era até o cenário base, onde a gente acompanharia a curva da média dos países da Europa, incluindo aí a Alemanha, incluindo França, fora os já mencionados, e aí você teria, vamos dizer, uma situação intermediária. Tá? E o que ficou claro com aquele estudo é que você, em cada uma dessas situações, você tinha prazos diferentes, quer dizer, na primeira você tinha o pico mais rápido, né, um cenário mais otimista, e depois uma queda também mais rápida. No cenário pessimista isso se alongava muito, e você tinha esse cenário médio. Assim, e você ficou claro ali que você tinha uma diferença muito grande no que acontecia com a economia, dependendo de você, se você estava paralisado do ponto de vista econômico, assim, mais 2 semanas, menos 3, enfim, quer dizer, a sensibilidade ao número de dias de isolamento era muito grande. Só para dar uma ideia de números, no cenário positivo, o PIB caía 1,1% em 2020, e no cenário mais negativo chegava a cair 7,7%. Tá? E no cenário base, essa queda era de 3,5%, que é mais ou menos o cenário que a gente vem trabalhando aí desde então. A partir desse primeiro estudo, o Thiago ele vai falar um pouco mais em detalhe, mas ele vem acompanhando a evolução de fato aí ele vai mostrar alguns gráficos que vão deixar mais claro em que situação a gente se encontra hoje, em que momento da tentativa de achatamento dessa curva a gente está, mas ele veio acompanhando aí muito de perto como é que vem sendo a evolução. A gente vinha tendo uma evolução talvez um pouco melhor do que esse cenário intermediário que eu descrevi agora, e recentemente, nos últimos dias, de uma semana para cá, talvez um pouco menos, você teve uma mudança de inclinação, alguma piora na curva que, enfim, ainda é cedo para dizer se realmente é uma mudança de tendência ou se é algo que pode depois, de novo, aplanar e, enfim, continuar, voltar talvez à tendência anterior. Então, eu vou passar a palavra agora ao Thiago. Nossa ideia é falar
um pouco disso, ele mostrar o estudo que fez, e aí, em seguida, a gente vai abrir para perguntas, e aí vamos falar sobre isso, sobre cenário, sobre o que cada um quiser perguntar aí, a gente está à disposição. Thiago, por favor. Boa tarde, pessoal. Bom, eu acho que o Fernando já resumiu bastante bem aí a ideia e o objetivo do que a gente vem trabalhando, tentando monitorar aí dia a dia a evolução do cenário de Covid Brasil relativo a outros países, tá? Então, o objetivo disso é ter uma ideia de para onde está caminhando o cenário de crescimento econômico do Brasil e outras variáveis macro, tá? A evolução do cenário econômico, ela depende crucialmente do período de isolamento, dessas políticas de isolamento social. E essas políticas de isolamento social, elas dependem principalmente da evolução da taxa de contaminação do vírus, tá? Então, eu trouxe aqui um slide que eu vou dividir com vocês. São poucos slides, mas é só para dar um arcabouço aqui da linha de raciocínio, tá? Então, bom, acho que esse primeiro slide aqui, ele mostra mais ou menos isso, né? É uma série de países. Aqui eu peguei alguns países, selecionei alguns países, principalmente Europa, Coreia e China asiáticos e Brasil, tá? Então, isso aqui é um gráfico que mostra a evolução dos casos confirmados de Covid nesses países, tá? Eu utilizo aqui, a gente acabou utilizando dados de contaminação ao invés de morte ou outros dados, porque dados de contaminação a gente acha que é uma boa proxy no final das contas para dados de morte, e a gente tem contaminação em mais, com uma amostra maior do que dados de morte, tá? Então, o que a gente tem aqui no eixo horizontal, a gente vê a evolução dia a dia após o 100º caso confirmado em cada país, tá? Contra o log do número de infectados. Por que log aqui? Eu pego o número de infectados todos e aplico log porque a gente quer ter uma ideia de evolução de taxa de crescimento, tá? Como a evolução do vírus, o spread do vírus, ele se dá de maneira exponencial, quando a gente olha o total de casos, a gente acaba tendo curvas que são muito íngremes e às vezes muito próximas uma da outra. Então a gente acaba perdendo a análise visual das diferenças, tá? Então o log dá uma ideia de tamanho, né, que é o nível, e a inclinação da curva da ideia da taxa de crescimento de contaminação. Então, o caso brasileiro é esse preto aqui, tá? O Brasil tem um histórico seguinte: o dia 1 significa todos esses países, é o primeiro dia após o 100º caso confirmado. Então, o Brasil, até mais ou menos dia 13, 12, 13 do 100º dia, após o 100º dia de número de confirmados, o Brasil apresentou uma taxa de crescimento do número de infectados semelhante à média da Europa. A média da Europa é esse vermelho aqui, tá? Então, a partir do dia 11, 12, 13, mais ou menos, o Brasil destoou para uma evolução mais positiva do que a Europa. Então, a Europa, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aí, mas a partir do dia 13, a Europa segue com uma taxa de crescimento acima da brasileira. A gente vê que a taxa brasileira destoou e continuou destoando ao longo dos dias, tá? Esse estudo que a gente fez aqui faz mais ou menos, com dados há mais ou menos uns 15 a 17 dias atrás, 16 dias eu acho, atrás, tá? Então, é mais ou menos aqui, ó. Se dá mais ou menos aqui. Então, nesse momento aqui, é mais ou menos o momento que a gente usou de dados para fazer essa estimativa, tá? A gente vai reavaliando isso aqui, vai reavaliar os próximos dias, mas os gráficos estão atualizados, tá? Então, o Brasil destoou, teve uma evolução mais baixa que no resto da Europa, e principalmente nos últimos 6 dias, 7 dias, mais ou menos, para ser mais exato, o Brasil voltou a mostrar uma taxa de inclinação maior do que a média da Europa, já corrigindo pelo número de dias após o 100º caso, tá? Aqui é difícil ver porque é muito próximo, mas aqui a gente tem uma ideia melhor, tá? Esse gráfico aqui é a variação diária de casos. Isso aqui está em número índice, então, 1,5 é 50%, 40%, 10%, tá? Isso aqui é a variação diária do número de novos casos confirmados. Então, a gente vê que o Brasil, no início,
tinha uma taxa de variação muito perto da linha vermelha, que é a média da Europa. Depois destoou um pouco, ficou abaixo, até mais ou menos o 34º, 35º dia após o 100º caso, e a partir de lá o Brasil passou a ter uma taxa levemente acima da Europa, condicional aos mesmos dias após o 100º caso, e nesse período final aqui, ó, os últimos 7 dias, que é daqui para frente, a gente teve uma piora significativa, tá? Mas assim, a variabilidade dos dados é muito grande. Antes de apresentar aí os resultados que a gente, as estimações que a gente fez, quero alertar que tem vários problemas com esses dados que a gente tem que estar ciente quando analisa, tá? Primeiro, que quando a gente faz comparação internacional, o número de testes difere entre países. E não só o número de testes, mas alguns países têm uma metodologia de aplicação diferente. Ou seja, o Brasil tem aplicado testes, por exemplo, para pessoas internadas ou grave ou internadas com suspeita, tá? Então, se tem outro país que faz testes com outra metodologia, ou seja, aplica em todos os suspeitos, não importa se a pessoa está internada, isso vai trazer problemas na comparação. Outro problema, o número de testes pode variar no tempo, tá? Então, o que acontece é que alguns países aplicam um certo número de testes, quando passa algum período de tempo, os testes podem aumentar ou diminuir relativos ao percentual da população que era feito o teste antes. Isso pode causar algum problema também, tá? Isso é inerente aos dados, isso a gente não tem como limpar, é os dados que a gente tem, tá? Mas a gente tem que estar ciente disso. Uma coisa que é muito importante é que a gente assume aqui, todas as comparações que a gente faz, nós assumimos que o número, que a oferta de testes, ela não é restritiva, ela não é limitante, tá? Para aplicação dos testes. Ou seja, imagina que você tem uma metodologia que, como a brasileira, que você aplica para quem ou está internado em hospital com suspeita ou está em caso grave. Tá? Bom, se o número de testes, se esse número de pessoas, se esse pool de pessoas é maior do que o número de testes em algum ponto, então isso é um problema. Por quê? Porque você não consegue fazer teste e você vai acabar mudando a metodologia no meio do caminho. Tá? Então a gente assume que todos os dados que a gente tem aqui, não há mudança metodológica nesse sentido, ou seja, a oferta de testes, ela não é limitante. Você pode ter uma diferença metodológica, mas essa diferença metodológica não pode implicar em ter uma oferta de testes menor do que o pool de população que você quer, que você você quer aplicar o teste, né? Que você quer conferir a taxa de infectados. Então, esse na realidade, é o principal assumption aqui que a gente tem que fazer para conseguir fazer essas comparações internacionais, tá? E lembrar também que há muita variabilidade de dados, tá? A gente tem pequena amostra, então o vírus se espalha muito rápido, com uma taxa de decaimento muito rápida também. Então, acontece que o número de dados amostrais são pequenos, tá? A gente tem aí, a Europa está no 59º dia após o 100º caso. Então, é muito pouco dado amostral e muita variabilidade. Por exemplo, no início da amostra, a variabilidade é muito maior do que no período mais final da amostra. Isso tem duas consequências, né? Duas origens disso. A primeira, que a gente tem que estar ciente quando analisa esses dados de Covid, é que o início da amostra naturalmente vai ter uma variância maior, porque a base é muito baixa, né? Então, por exemplo, quando você começa com um infectado, o segundo infectado, quando você, num dia você tem um infectado, no outro dia você descobre outro infectado, você saiu de 1 para 2, você cresceu 100%. Se você vai para 3 infectados, você já cresceu 50%. Então, a variabilidade na taxa é muito alta no início. Além disso, como o crescimento é exponencial, quando você vai chegando para o final da amostra, como o seu pool de pessoas onde essa taxa é aplicada é muito grande, acontece que a taxa de variação começa a ficar pequena. Tá? Então, é natural ter isso nesse dado de infecção de viral, tá? Por crescimento exponencial, e a gente tem que estar ciente disso. Bom, dado todas essas ressalvas, ainda é o dado que a gente tem, tá? Tem alguns problemas, esses que eu falei, mas mesmo assim a gente tem que, é a base que a gente tem para fazer alguma análise, tá? Então, como eu falei, esse aqui é a evolução diária, tá? Então o Brasil mostrou durante um bom tempo uma evolução abaixo e parece que nos últimos 7 dias tem apresentado uma mudança, tá? Só para ter uma ideia em números, esse gráfico aqui é o mesmo anterior, só que ele é um zoom, tá? Ele pega os últimos aí de abril para cá.
Então, o Brasil mostrou, é o preto, uma taxa de crescimento abaixo da linha vermelha por boa parte. Até mais ou menos o 39º dia, o Brasil estava com um saldo de inclinação abaixo da Europa. O que aconteceu? Acontece que, a partir desse dia aqui, 7 dias atrás, o Brasil voltou a apresentar uma taxa de crescimento em relação acima da tendência que vinha apresentando. Tá? Se nós passássemos uma trajetória de tendência aqui, nós íamos esperar uma taxa média essa última semana de crescimento de casos ao redor de 5% ao dia. O que a gente viu? Viu uma média de 8%. Aqui está 9% porque isso aqui é relativo ao crescimento de ontem, tá? É o último dado. Mas se nós fôssemos pegar uma média aqui dos últimos 7 dias, essa média da taxa de crescimento foi de 8%. Tá? Enquanto que neste período aqui, a média foi em torno de 6,5%, quase 7%. Ou seja, aumentou um pouco a média na última semana, tá? A média móvel aí da taxa de crescimento. Bom, dito isso, deixa eu voltar nesse gráfico aqui. O que acontece? Nós fizemos esses exercícios de acompanhamento para poder fazer as comparações internacionais e também para tentar avaliar a efetividade das políticas de isolamento. Tá? Então, aqui eu peguei alguns países selecionados que alguns fizeram uma rígido controle de isolamento social, de política de confinamento, e outros fizeram uma política bastante branda. Por exemplo, Estados Unidos e Itália mais, mas Estados Unidos também bastante forte, uma política forte de isolamento social. Enquanto Suécia e Japão, uma política bastante branda, tá? O que eu quero dizer com esse gráfico aqui? Esse gráfico mostra que, apesar de você ter diferentes níveis de isolamento social, nós não vemos uma diferença tão acentuada no comportamento das taxas de crescimento. O caso do Japão é um caso atípico, tá? Ele é difícil de explicar esse movimento da curva, com muito mais variabilidade do que os outros países, porém, a partir dos últimos 12, 13 dias para cá, o Japão tem mostrado um decaimento bem semelhante aos Estados Unidos. Então, diferentes níveis de isolamento social geram inclinações bastante próximas. Por exemplo, a Suécia tem apresentado nos últimos, mais ou menos aqui, os últimos 15 dias, que é mais ou menos esse período, uma inclinação muito parecida, controlado para o mesmo nível, número de dias após o 100º caso, apresentou uma taxa de variação muito próxima da Itália, por exemplo, aqui, tá? E com uma política de isolamento muito mais frouxa. Os Estados Unidos, com uma política bastante restrita em relação à Suécia, mas um pouco mais frouxa que a da Itália, apresentou uma taxa maior no mesmo período condicional a dias após o 100º caso. Então, assim, há muita variabilidade entre países e não é fácil a gente identificar uma efetividade nessas políticas de isolamento. Tá? Então, o que a gente tentou fazer é avaliar isso para o Brasil. Tá? Pegar a heterogeneidade entre estados para tentar entender se tem alguma diferença após as políticas de isolamento. Tá? Então, no geral, resumindo, fazendo um sumário até aqui, o que a gente tem é o Brasil apresentou por um bom tempo uma taxa abaixo do crescimento da Europa. Isso tem uma implicação direta para a gente fazer previsão econômica, que é, se isso realmente se consolidar, isso quer dizer que o pico se dá no momento anterior, o pico de casos, e o Brasil termina a política de isolamento antes do previsto. E isso vai trazer menos impacto econômico, tá? A questão é que, bom, os últimos 7 dias a gente tem visto uma piora, mas como eu falei, a variabilidade dos dados, olha só, é muito grande. Então, qualquer exercício estatístico aqui, diferença de médias, não dá diferença estatisticamente significativa, tá? Ou seja, a gente não pode dizer que é uma divergência da tendência de longo prazo de decaimento. Por quê? Porque o desvio padrão aqui é quase 3%. Então, você teria que estar com uma taxa de crescimento em torno de 13, 14, para poder dizer que a gente está saindo do desvio padrão dessa curva, dessa tendência de longo prazo. Tá? Então, apesar dos últimos dias ter mostrado uma piora, a gente não tem como afirmar com certeza que a gente tem saído dessa trajetória aqui. É preciso esperar um pouco mais de dias, tá? Para poder entender melhor. Mas, de fato, a gente viu nos últimos dias uma piora.
Tiago, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Antes dessa piora que você acabou de mencionar, a perspectiva é que o pico dessa curva se desse aí entre a primeira e a segunda semana de maio. Isso. Perfeito, dia 8 de maio, como você está colocando aí. Então, eu ia te pedir justamente para indicar como isso pode ter mudado e talvez não dê para saber em que proporção, mas enfim, mas se puder comentar a respeito. E antes do teu comentário, eu só queria dizer que a gente olha muito essa questão do pico porque a princípio, olhando-se a experiência internacional, é quando você poderia começar a flexibilizar as políticas de isolamento. Tá? É quando te permitiria, tá? Quando você começa a ter essa curva embicando para baixo, é quando te permitiria estar afrouxando aí o isolamento que a gente está vivenciando. Perfeito. Obrigado aí pela complementação. Deixa eu passar para esse ponto. Então, assim, baseado no que a gente viu aqui, essa tendência de longo prazo, dessa taxa de crescimento, evolução de taxa de crescimento, nós estimamos como se dá a evolução da curva do total de casos, tá? Então, essa linha azul, lembrando que essa estimação aqui é com dados até 2 semanas atrás. Então, essa linha azul é a projeção feita. A gente vinha com uma projeção que, na realidade, estava um pouco acima dos casos realizados. Até mais ou menos o dia 23, 24 de abril. A partir do dia 23 de abril, a gente viu essa piora em relação à tendência, tá? Que era a tendência estimada. E o que aconteceu? O número de casos está um pouco acima do número de casos estimados. Mas como o decaimento ele é um decaimento exponencial e assim a taxa ela depende da taxa do dia anterior, né? Na realidade isso aqui é um processo meio que autorregressivo. O passado importa para o comportamento. Acontece que nos últimos dias mudou um pouco a trajetória e essa mudança vai alterar a nossa projeção, tá? A projeção que a gente tinha com dados até 2 semanas atrás é que a gente teria um pico, é difícil estimar pontualmente, tá? Mas um pico no dia 8 de maio, ou seja, um pico entre a primeira e segunda semana de maio, para ser um pouco mais amplo aí, tá? A estimativa pontual é difícil de fazer, mas o pico aqui da série se dá no dia 8 de maio, ou seja, a gente teria um pico entre a primeira e segunda semana de maio, com algo em torno de 90 mil pessoas. Tá? Isso se a gente continuar nesta inclinação aqui, que é decaimento dessa taxa aqui, convergindo para o que a gente viu na Europa. Bom, nos últimos dias, esse cenário piorou um pouco, como eu falei, e a gente acabou que o número de casos está passando levemente a nossa projeção. Isso implica que essa taxa aqui, para essa curva dobrar, nós vamos precisar um decaimento abaixo da linha vermelha nos próximos dias. O que é muito difícil acontecer, tá? Como isso aqui depende do passado, para cair para 5%, a gente vai ter que ter um smooth de 10 para 9 para 8 na média móvel. Então, a implicação dessa piora nos últimos dias são duas. A primeira é que a gente deve ter um maior número de casos no pico e esse prazo do pico máximo vai ir para a direita, ou seja, provavelmente a gente vai ter algo pico entre, estou aqui de cabeça, tá? Algo vai, em vez da primeira e segunda semana, vai para a segunda e terceira semana de maio, tá? Então, entender, assim, ter uma ideia da estimativa de pico e de como está evoluindo, ela é importante para a gente poder avaliar o tamanho da política de isolamento, tá? Porque é crucial para poder avaliar o impacto econômico. Então é isso, a gente estava estimando algo em torno de primeira e segunda semana de maio como pico. Vamos esperar os próximos dias, mas a princípio os números da última semana apontam que a gente vai demorar um pouco mais do que isso, tá? Talvez entre a segunda e terceira semana, um pico entre segunda e terceira semana seja uma estimativa melhor, tá? Então, bom, mas... Alô? Só vou pedir para que todo mundo que puder deixar no mudo, por favor, para ficar sem eco. Bom, então, baseado nessa linha azul aqui,
nós fizemos projeções, olha, se o pico se dá entre a primeira e segunda semana de maio, o que a gente fez é desligar alguns setores não essenciais da economia de uma quarentena que duraria aí, de um isolamento duro que duraria. Nós temos 3 cenários, como o Fernando falou, mas eu vou me focar aqui no cenário base, tá? O que a gente está acreditando que vai ocorrer. Num confinamento aí de 50 dias, tá? Então, esses 50 dias dá mais ou menos ao final da primeira semana de maio. Se nós levarmos uma semana a mais, isso vai ter uma piora em relação ao nosso cenário base, tá? Mas baseado no cenário base, que é essa curva azul aqui, nós teríamos um período de isolamento de 50 dias. O que a gente fez nos nossos exercícios lá econométricos e de estimação de PIB? O que a gente fez foi o que eu falei, a gente desliga temporariamente alguns setores não essenciais e deixa alguns setores essenciais normalmente. Tem uma calibração, lógico, ali por regiões, né? Mas mais ou menos isso, e ver como e aplica a volta do PIB de acordo com o cenário que a gente tinha anterior. Então, o que acontece aqui? Baseado nessa linha azul, nós temos uma queda de PIB esse ano de 13,5%, com uma taxa de desemprego fechando o ano em 14,3%. Isso é desemprego em taxa dessazonalizada, tá? Para dar uma ideia, assim, hoje de manhã o IBGE divulgou a taxa de desemprego e ela terminou mês de março, a taxa dessazonalizada terminou em 11,5%. Se a nossa expectativa é chegar ao final do ano em 14,3, tá? Ou seja, um aumento aí de cerca de 3 pontos percentuais, 3 a 13,5 pontos percentuais na taxa de desemprego. Tá? É um aumento bastante significativo, então a gente vai enfrentar uma recessão bastante forte, tá? E focada bastante no segundo trimestre. Então, o primeiro trimestre tem alguns efeitos negativos, nós esperamos uma queda no PIB no primeiro trimestre em torno de 1%, 1,3% para ser exato, mas o segundo trimestre é que vai ter o pior efeito, tá? Então, assim, a gente está esperando uma queda, para vocês terem uma ideia, no interanual, na comparação interanual, o PIB no segundo trimestre deve cair algo em torno, nossa expectativa é de 12%. É uma queda bastante acentuada, por quê? Porque você desliga alguns setores e você tem, ao mesmo tempo, 2 efeitos. Uma curva de oferta, um choque negativo na curva de oferta, porque as pessoas não podem ofertar trabalho e você diminui a produção, e uma queda na curva de demanda também, porque as pessoas acabam perdendo emprego, renda, e elas não conseguem manter o mesmo nível de demanda anterior. Então, você tem a restrição de oferta e demanda, que eles acontecem principalmente no segundo trimestre. Mas a partir do segundo trimestre, dado que o pico de contaminação deve ficar por maio e a partir de junho a gente já deve ver uma recuperação bastante acentuada em todos os números, tanto de morte quanto de números de infectados, a gente tem um retorno bastante rápido, tá? Esse é o nosso cenário base, que a gente vai retomar rápido, retomar o nível de produção, tá? Mas não em taxa de crescimento. A taxa de crescimento, ela vai, no terceiro trimestre, provavelmente vai ser alta, porque a base de comparação é baixa. Mas a gente espera retornar, no curto prazo, a uma taxa de crescimento de em torno de 1% até o final do ano. Então, assim, nós vamos sair dessa epidemia com uma taxa de crescimento menor do que a gente entrou, pelo menos no curto prazo, tá? Essa é a expectativa. Tiago, Bom, obrigado. Fala. Ótima explanação. Acho que agora a gente podia abrir para perguntas e explorar aí, enfim, Rodrigo, Cássio, se tiverem alguma pergunta a fazer, ou se alguém que está assistindo quiser fazer também, estamos à disposição. Eu vou pedir só para quem quiser fazer a pergunta, sair do mudo, fazer a pergunta e depois, quando acabar, retornar, por favor. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sou o Guilherme, sou atendido pelo Cássio, aliás, muito bem atendido. E eu gostei muito da explicação do Tiago. E uma coisa que me preocupa, Tiago, é assim, é lógico, esses dados que você tem, eles são dados que foram mostrados por alguém, né? Agora, quanto que será que, na verdade, espelha a realidade? Porque o que me está mais assustando nesse período aqui é que eu não consigo ler 2 notícias iguais.
ninguém fala duas vezes os mesmos números, as mesmas coisas. Isso, para mim, é assustador. Eu sou um engenheiro, então, quando você fala uma variável, para mim, eu entendo que ela é uma verdade. E no caso que a gente está vivendo, não é. Os números, realmente, eles estão muito aleatórios. As pessoas, na hora, usam como brincadeira, usam para assustar, usam como coisa séria, usam politicamente, que é o pior de todos para mim. Mas, enfim, você também não tem essa preocupação, Thiago, de quanto esses números que você tem são verdadeiros ou isso é uma certeza? Não, esse aqui eu peguei de uma fonte que é extremamente verdadeira, porque essa mudança dos últimos dias, ela me assusta um pouco, porque o comportamento mudar dessa forma radical é estranho. O normal seria ele manter uma tendência estatística do que vinha vindo. Essa mudança radical ou se está medindo mais, ou realmente uma coisa estava pior do que eles estavam divulgando. Não sei se eu fui claro, mas eu estou querendo dizer que assim os números são muito divergentes de uma forma geral. Tá. Não, é um bom ponto, né? Como eu falei, tem várias limitações nos dados. Mas deixa eu tentar responder a tua pergunta aqui de maneira direta. Bom, os dados que a gente usa aqui são dados dos Ministérios de Saúde de cada país, tá? Então, cada país tem, lógico que cada um aplica metodologia, pode diferir a metodologia, a gente não sabe exatamente como é a metodologia de aplicação, eu digo, tá? Então, ela pode variar? Pode, mas são dados oficiais que a gente tem dos Ministérios da Saúde. Tá? Então, assim, Sim, talvez o seu, um talvez o seu, desculpa, só deixa eu, depois eu deixo você continuar só para me encerrar. Acho que o seu medo é o seguinte, olha, talvez o Brasil não esteja aplicando o teste em todos os suspeitos e você tem muito mais pessoas do que realmente está sendo divulgado, tá? Então, na realidade, nós não temos hoje 74, 76 mil pessoas, entre 70 e 80 mil pessoas infectadas, nós temos muito mais, sei lá, pode ser 200 mil, pode ser 300 mil. Por quê? Porque não foi feito os testes. Não, isso é verdade. Mas isso não invalida o dado, desde que não tenha sido mudado a metodologia de aplicação do teste. Se o Brasil sempre se propôs a fazer o teste em quem está em internação hospitalar, que é o caso brasileiro, então isso não muda, tá? Por quê? Porque a internação vai ser um percentual mais ou menos fixo do total e ele é uma boa proxy da evolução. Como a gente aqui está interessado na taxa de variação, o número total para a gente não é tão informativo, tá? A gente está interessado na taxa de variação. Como você está fazendo, usando a mesma metodologia sempre, você está pegando essa taxa de variação, tá? Então, esse é um ponto. Agora, o que pode ocorrer, que talvez esteja ligado à sua pergunta, é você aplicava testes em pessoas com internação, faltou testes e agora aumentou porque tem mais testes. Isso é uma possibilidade, pode estar ocorrendo. Nós não temos evidência empírica ou assim, anedótica, nem anedótica, de que isso está ocorrendo no Brasil. É uma possibilidade? É, mas eu acho difícil, tá? De ser verdade. Pode ser verdade, sim, pode ter sido uma mudança metodológica, mas a princípio a gente tem acompanhado assim bastante de perto e não teve nenhuma divulgação oficial ou caso anedótico você tenha mudado a metodologia de aplicação do teste no Brasil. E por último, só para depois eu passo para você se você quiser complementar, mas esse aumento aqui a gente esperaria que você tivesse em torno dessa tendência suavemente um pouco acima da vermelha, tá? E ele subiu, realmente. O número é bastante visível. Você está com 9% de crescimento, enquanto a gente esperaria que tivesse em torno de 5%, 6% nesse momento, tá? De taxa de crescimento. Porém, a variabilidade é muito grande. O desvio padrão, como eu falei, é de mais de 3 pontos percentuais. Isso significa que qualquer teste estatístico, a gente rejeita a hipótese nula de que você não está na mesma tendência de decaimento. Tá? O que eu quero dizer com isso? É difícil a gente ter uma evidência estatística de que é uma mudança de tendência. Tá? Pode ser? Pode, mas a gente precisa de mais dados para ter essa certeza. Tá? O que a gente está vendo até agora é uma piora, mas é uma piora dentro dos desvios padrão aí da tendência de longo prazo, que é aceitável do ponto de vista estatístico, tá? Não do ponto de vista aí de saúde pública, claro que
isso aqui da gente está mexendo com a saúde das pessoas, mas do ponto puramente da variável aleatória, eu concordo com você. Como eu falei, é uma piora, mas é uma piora ainda que não dá para a gente ter uma certeza se é uma mudança permanente na tendência de crescimento dessa taxa, tá? Eu acho só, Entendi. Os de fora do Brasil eu concordo eu acredito até mais. Os nossos dados é que eu fico muito receoso por conta de política, né? Os caras brigando com política numa hora tão grave que a humanidade está passando, né? Sim, Mas muito obrigado. posso só até fazer um complemento nesse seu comentário. Na realidade, esse dado aqui, ele é o do Ministério da Saúde, mas a gente tem um acompanhamento. Na realidade, o Ministério da Saúde, ele encarrega as secretarias estaduais de fornecer o dado, tá? Então, o que acontece? O Ministério da Saúde pega no final do dia cada dado enviado pelas secretarias de saúde. Se existe algum desvio de dado, isso é em nível estadual, tá? Então a gente tem 25 fontes de dados diferentes, é difícil a gente fazer essa avaliação, tá? Mas assim, o que o governo tem feito é compilar os dados enviados pelas secretarias, e nós temos esses dados agregados, tá? Geralmente eles divergem de 2 dias, mas depois eles fazem, o Ministério da Saúde volta e faz as mudanças, né? São mudanças pontuais só, deve ser de horário, de envio, esse tipo de coisa, tá? Tiago, eu vou aproveitar e mudar um pouquinho, talvez, o foco aqui, trazer um pouquinho para a questão também da economia diretamente, tá? Quando a gente olha aí a curva que você está na tela, e usando esse cenário base mesmo, quais os setores aí você acredita que irão sentir mais e menos os efeitos da pandemia daqui para frente, tá? Usando o cenário base, como você comentou. Tá, o cenário base, o que acontece? Quem sofre mais é quem a gente acaba desligando, né? Desligando, o que eu estou dizendo a gente corta a produção, praticamente o total da produção nesses meses de isolamento social. Esses setores são os ligados a serviços e varejo. Tá? Esses setores são amplamente afetados, e isso a gente tem visto nos dados, tá? Tem um dado que que tem frequência semanal, que é vinculado a Cielo, que tem aquelas máquinas, né, onde ela fornece a máquina, então ela tem dados diários de quanto que está sendo o faturamento de varejo por regiões e no Brasil inteiro. Então, assim, os dados que a gente tem acompanhado é uma queda abrupta no setor de varejo, tá? E serviços também, serviços quase em geral, serviços também. Então, setor de serviços e varejo é o mais afetado nessa crise. Então, eu estou falando e é afetado mesmo, tá? É o setor que mais preocupa a gente. Para você ter uma ideia, o faturamento em abril comparado com um abril normal, tá? Se a gente pegar abril do ano passado, a queda no faturamento no varejo está chegando entre 60% e 75%. Tá, queda de faturamento. Então, é uma queda bastante acentuada e, assim, está mais ou menos em linha com o que a gente tem visto nos outros países, tá? Por exemplo, se a gente fizer uma média do que a gente viu a queda de retail sales nos Estados Unidos e na Europa, a gente viu mais ou menos por aí. Na Europa foi um pouco pior, mas, assim, na média, o Brasil está muito próximo disso. Então, os efeitos econômicos no Brasil têm seguido mais ou menos essa lógica que a gente tem visto em outros lugares, com até isolamento social mais forte que o Brasil, tá? Mas, assim, é uma queda bastante significativa, queda em faturamento em torno de 60% a 75%, mas alguns setores têm saído melhor, tá? Vou dar 2 exemplos aqui vinculados ao varejo. O primeiro é o setor de supermercado, que tem mostrado um aumento no faturamento de 10% a 12%, mais ou menos. Tá? E drogarias, né? Drogarias têm aumentado em torno de 5% o faturamento em relação a um abril típico, tá? Um abril, por exemplo, do ano passado, uma média do abril do ano passado. Então, mas serviços e principalmente varejo são os mais afetados aí por essa política de isolamento. Deixa eu só complementar, a gente não exatamente isso, quer dizer, mas indo um pouquinho mais a fundo, acho que acho que você vai ter uma diferenciação grande entre
os diferentes setores e mesmo dentro dos diferentes setores, né? Acho que aquelas empresas que têm maior capacidade de passar seu business para um business online vão ter um desempenho melhor e quem, enfim, obviamente, enfim, não tiver essa possibilidade, essa capacidade, vai ter um desempenho pior. Nesse sentido, eu acho que setores como tecnologia, como laboratórios farmacêuticos, tem uma parte de educação à distância, enfim, você tem aí alguns setores que acabam que podem passar um pouco melhor por essa crise. Quer dizer, acho que um outro, né, eu acho que, enfim, a gente vê andando razoavelmente bem a parte toda de agribusiness, né? Quer dizer, eu acho que você tem aí pelo menos, enfim, o negócio funcionando, dependendo um pouco de demanda externa, mas na medida em que você tenha o retorno de algum crescimento no exterior, primeiro na China, na Ásia e depois no resto do mundo, isso pode, enfim, ter uma recuperação também. Quer dizer, isso acho que é um setor talvez um pouco mais, menos prejudicado. E setores exportadores em geral também, com a desvalorização do real, tendem a ser beneficiados. E onde realmente tem um efeito muito forte, assim, negativo, como o Thiago bem falou, em toda a parte de serviços, quer dizer, tem o mais, talvez aquele mais direto e mais difícil de sair, é aquilo relacionado vamos dizer, viagens, turismo, aviação, esse tipo de coisa realmente é diretamente, muito fortemente afetado, e toda a parte de restaurantes, hotéis. Esse é, inclusive, um tipo de consumo que você não repõe, né? No dia que você puder voltar a ir a restaurante, você não vai almoçar e jantar 3, 4 vezes, né? Então, é realmente diferente de produtos que você pode ter a demanda reprimida agora por diferentes razões, porque as pessoas estão com medo de gastar, mas depois você tem as pessoas voltando a comprar aqueles produtos. No caso de serviço, a maior parte deles, você simplesmente perdeu aquele momento de receita e não repõe aquilo. Né? E um setor que, enfim, está sendo bastante afetado é shopping center também. Né? Então, isso aí assim, dentro de setor imobiliário. Vou fazer um comentário sobre imobiliário em geral. Quer dizer, isso é importante porque a gente acaba investindo em fundos imobiliários. Eu acho que, sim, passou a ser necessário olhar com muito mais lupa em que o fundo está investindo ou não. Eu acho que quando você olha o setor imobiliário, você tem uma diferenciação aí dentre os diferentes subsetores muito grandes. Então, por exemplo, a parte de shopping center, como eu acabei de dizer, passa a ser muito afetada e talvez no outro extremo você tem a parte de galpões, de logística, que pode até ser beneficiada com o crescimento do comércio online, da necessidade de centros de distribuição. Então, eu acho que assim, você começa a ter, dentro do próprio setor de fundos imobiliários, uma diferenciação bastante grande. Eu acho que assim, residencial, assim, os relatos que a gente ouve aqui continuam andando para frente, se não fortemente, mas pelo menos assim, de uma maneira mais para positivo. E comercial, eu acho que é um outro subsetor aí que você começa, talvez menos que shopping center, mas você começa a ter um tipo de questionamento diferente, né? Quer dizer, quando você olha o que as empresas estão experimentando agora de conseguir estar com as suas forças de trabalho em casa e funcionando, muitas delas estão questionando se o que elas gastam com espaço físico faz sentido ou se é mais vantajoso você gastar menos e conseguir trabalhar a par de casa. Então, só para dar um exemplo, essa semana eu estava conversando com o pessoal do Itaú e eles já estão considerando a parte de investimentos, de asset management, private bank, diminuir o tamanho de escritório e, de repente, ter um escritório até menor do que o número de pessoas que tem, fazer um pouco de rodízio, as pessoas trabalharem um pouco de fora, um pouco de casa, o que, enfim, se a gente lembrar como é que era o Itaú, né, que concentrava as pessoas todas num prédio lá no Jabaquara, até demorou anos para conseguir espalhar em alguns escritórios diferentes na Faria Lima, enfim, é bem emblemático, assim, me parece. Então, acho que esse tipo de discussão está acontecendo em muitos lugares. Então, na margem, você pode ter menos demanda por espaço de escritório comercial, de laje comercial.
Perfeito. Obrigado aí para vocês. Valeu. Olá, Fernando, é Cássio. A gente se encontra numa crise de saúde, né? E encadeou numa crise financeira também, e a gente observa também, semana passada, uma crise política, recentemente com a saída do ministro Sérgio Moro, né? No dia que o ministro caiu, teve uma queda muito grande nos mercados, nas bolsas de valores, né? E essa semana passada, já teve uma recuperação bem importante. Eu queria saber se vocês acham que o mercado já absorveu essa crise política com a saída do Sérgio Moro. Ô, Cássio, eu acho que assim, se a gente olha a semana passada, você teve, claro, que a saída do ex-ministro Moro foi realmente um evento que afetou muito os mercados, e sexta foi um dia onde, né, a gente viu o câmbio desvalorizando muito forte, a gente viu os juros abrindo muito e a bolsa despencando, mas o desconforto já vinha crescente ao longo da semana. Teve aquele evento na quarta-feira que foi a divulgação do Plano Pro Brasil, um plano com um perfil mais desenvolvimentista e feito pela Casa Civil e sem a presença de representantes do Ministério da Economia. Aquilo ali sugeriu, sinalizou que você poderia estar tendo uma guinada na política econômica, saindo de uma política mais austera do ponto de vista fiscal, indo para uma política de mais intervenção e, como falei, mais desenvolvimentismo. E aí, obviamente, a primeira coisa que vem à cabeça é a política do governo Dilma e, em segundo lugar, a política dos governos militares, que deram no que deram. Então, eu acho que ali gerou um desconforto muito grande das pessoas dizendo, pô, mas isso é contrário ao que o Paulo Guedes vinha defendendo, é divulgado sem a presença dele, quer dizer, tudo que a gente sabe, não é que ele não foi consultado, mas ele participou de reuniões, ele foi consultado e foi contra, mas foi voto vencido naquele momento, e com a demissão do Moro, automaticamente as pessoas evoluíram para dizer, pô, você está mudando a política econômica, está tirando um pilar importante, o próximo evento vai ser a saída do Paulo Guedes. Acho que foi isso que estava muito forte no mercado na sexta, e, em paralelo, a possibilidade de uma implementação de um processo de impeachment do presidente. Então, você traria, obviamente, uma incerteza, um desgaste aí bastante grande, né? Na segunda, a gente amanheceu com aquela entrevista do Paulo Guedes, junto com o próprio Bolsonaro e com o Tarcísio estava junto, enfim. Então, ali você teve uma sinalização de que, e pelas declarações também do presidente, de que a política econômica não mudaria e que o homem forte da economia continuava a ser o Paulo Guedes. Então, eu acho que, quando a gente olha isso, eu acho que uma parte importante, enfim, desse movimento de piora aí, a gente já viu assim retornar com certa força nos últimos dias, né? O câmbio voltou mais ou menos agora para onde estava ali antes ali da divulgação do Pro Brasil. Juros também chegaram a abrir muito, também acalmaram um pouco nos últimos dias, e a bolsa voltou aí. Ontem subiu um pouco mais, não está realizando, mas está aí no nível dos 80 mil pontos onde se encontrava antes, tá? Então, eu acho que assim ainda existe talvez uma desconfiança, porque não é que eu acho que aumentou a incerteza, tá? Então, eu acho que a partir da semana passada, se você pegar uma distribuição de retorno, quando você olha assim o balanço de riscos, eu acho que tem um cenário que é negativo, que aumentou a probabilidade dele acontecer, mas também existe um cenário que é mais positivo e que também aumentou a probabilidade dele acontecer. Então, a princípio, a incerteza aumentou. Se você perguntar, por exemplo, o que a gente fez nas carteiras dos clientes, a gente diminuiu um pouco alguns riscos, somente riscos assimétricos, que a gente achava que se piorasse muito, a gente podia perder muito e que tinha relativamente pouco para ganhar. Então, mas a gente achou por bem tirar um pouco de pé. O que é o cenário negativo que aumentou? É o cenário de maior de descontrole fiscal,
de menor responsabilidade fiscal. Eu acho que hoje você tem uma âncora fiscal que é o teto dos gastos. A gente olha todas as medidas que o governo está tomando para apoiar as famílias e empresas durante esse período de quarentena. São gastos que estão restritos, tem uma preocupação muito grande que esses gastos estejam restritos a esse ano e que você não contrate gastos para os anos seguintes. E isso vem acontecendo, mas aquele evento semana passada deu ali alguma sugestão de que você podia ter outros caminhos sendo considerados, sendo até preferidos dentro do governo. E, de outro lado, então o cenário negativo seria de você ter, vamos dizer, uma guinada nessa política econômica para algo diferente, alguma coisa assim de maior gasto. Isso é reforçado por assim, tudo que a gente vem sabendo de aproximação do governo com o grupo aí do Congresso chamado de Centrão. A primeira reação hoje, como as pessoas estão olhando, estão dizendo o seguinte: não, o Centrão vai querer gastar mais. Se eles estão dando algum apoio ao Bolsonaro, eles vão querer contrapartidas. Isso pode ou não ser verdade. A gente já viu no passado esse tipo de comportamento, mas a gente já viu comportamentos diferentes. Se a gente pega, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, Peraí, só um minutinho. Estão me ouvindo? Sim. Desculpa. Se você pega, por exemplo, o que aconteceu ao longo do governo Temer, você teve esse grupo apoiando as reformas. Quando a gente leva o que foi feito no governo Temer, você teve a aprovação do teto dos gastos, você teve a aprovação da lei de terceirização, da lei trabalhista, da mudança da TJLP para TLP, que foi aquela mudança no BNDES. Então, você teve assim, um número muito grande de mudanças bastante profundas e relevantes, com o apoio do Centrão, fruto de negociação com o Congresso. Então, é daí que vem o que eu chamei de um cenário mais positivo, que é um cenário em que você tem, de um lado, a política econômica se mantendo na direção que ela vinha acontecendo, com talvez até algum fortalecimento da equipe econômica, do Paulo Guedes, a partir aí do que aconteceu nos últimos dias, e com uma relação melhor com o Congresso, onde você vai ter uma maior facilidade de aprovação de coisas. É óbvio que as pessoas estão olhando e dizendo: qual é o custo desse negócio? O custo desse negócio pode ser cargos, quer dizer, mas os cargos estão aí, então são cargos razoavelmente pequenos, quer dizer, eu acho que a conversa, pelo menos até o momento, vem sendo diferente, são cargos segundo, terceiro escalão, são conversas diferentes do que a gente teve no passado, que era dar, vamos dizer, uma estatal inteira para determinada pessoa, um ministério para outra, um determinado partido. Então, claro que são práticas aí que a gente gostaria que ficassem no passado, mas, dependendo de como as coisas acontecerem, pode vir a ter um cenário onde você tem uma facilidade maior de relacionamento com o Congresso e, portanto, de aprovação de reformas. Tá? Esse é o cenário que eu acho que talvez a parte da equipe econômica, do Paulo Guedes e da política atual se mantendo, eu acho que talvez isso já esteja meio no preço, mas talvez essa segunda parte aí de uma melhor relação com o Congresso, isso talvez não esteja no preço. Estou falando do lado positivo, né? Então, você ainda teria uma recuperação a mais. E, de outro lado, eu acho também que você tem vamos dizer, as pessoas mais desconfiadas enfim, com uma incerteza maior do que pode acontecer, mas eu acho que também uma piora fiscal significativa também não está nesses preços aí, principalmente de juros. Eu acho que esses juros abririam muito mais ainda, como abriram no final da semana passada, na medida em que você tem uma confirmação de que você vai ter uma piora fiscal. Não sei, Thiago, se você concorda com essa visão. Estava no mudo aqui. Não, concordo plenamente. Acho que resumiu bem, não tenho nada a adicionar, não. Eu acho que é isso mesmo. Você tem uma possibilidade positiva por essa questão de, se der certo, uma saída via Centrão.
Agora, a incerteza aumentou bastante. Acho que o CDS, aumento do CDS desde sexta-feira para cá e dos prêmios da curva longo, na curva de juros, tem mostrado isso. Legal, obrigado. Mais alguém? Alguma pergunta? Vou fazer mais uma, então, Fernando e Thiago. Pessoal, fique à vontade de fazer as perguntas, acho que é importante esse momento também, tá? Vou fazer uma aqui, mas depois, por favor, se tiver alguém, só tirar do mundo e fazer. A gente teve a manutenção da taxa de juros no mercado americano aí, no Fed permanecendo a taxa muito próximo a zero, né? E minha pergunta é no seguinte contexto: pensando em preço de dólar para o Brasil aqui, em relação ao real, essa questão da taxa de juros permanecer próximo a zero lá pode trazer, de alguma forma, mais investidores para cá, mesmo com essa questão de risco político que a gente está vivendo nesse momento, e de alguma forma ter um choque para pressionar o dólar para baixo nesse sentido, com mais moeda aqui? Bom, desculpa, Fernando, você quer falar primeiro? Pode falar. Por favor, começa aí. Bom, acho que você está se referindo principalmente a fluxo de portfólio, né? Eu acho que é possível sim, mas essa incerteza que a gente está vendo nas taxas longas, eu acho que, primeiro que é problemático, e segundo que, assim, tem um fator limitativo a esse fluxo positivo devido ao diferencial de juros, que é o momento atual, que é um momento de aversão global ao risco, tá? É um momento muito forte de aversão global ao risco, a taxa está em zero lá nos Estados Unidos, não é por acaso, você tem uma demanda por cash que é muito alta, então num momento como esse, o investidor estrangeiro, não só o investidor estrangeiro, né, todo mundo, o que a pessoa faz é busca por cash, eu não quero pensar em rendimento, mas o que eu quero é evitar perder, tá? Então você tem uma simetria aí de como você avalia o portfólio, então você quer cash. Então essa busca por cash eu acho que vai continuar por algum período aí no curto prazo, tá? Enquanto a gente não vê uma retomada da atividade com o fim, ou muito próximo do fim desses casos de contaminação, ou mesmo o surgimento de uma possível vacina em alguns meses, enquanto esse nível de aversão global ao risco não mudar, eu acho difícil a gente ver uma inversão muito forte de fluxo para fazer uma mudança significativa no nível de dólar que a gente está. Mas só para finalizar, a minha cabeça é que o dólar está mais depreciado do que o fundamento diz, tá? Então, a gente tem uma série de fatores aí, tem desde preço de commodity muito depreciado, até diferencial de juros, que o Brasil diminuiu bastante, apesar do FED ter cortado aí 2 pontos de taxa, o Brasil cortou nos últimos 2 anos muito mais de taxa, tá? E cortou e diminuiu em relação a emergentes, outros emergentes, que é quem disputa esse fluxo de portfólio com o Brasil. Então, dados os fundamentos, a gente está com uma cabeça de dólar mais depreciado do que a gente viu em 2019, mas em torno aí, as nossas estimativas, por exemplo, tá, para a nossa projeção para inflação, a gente está trabalhando com um dólar que converge para R$ 5 no final do ano. Tá, mas só para responder a tua pergunta, eu acho que ainda a versão global risco é muito forte para a gente ter uma mudança abrupta no curto prazo de fluxo, tá? Acho que o Fernando pode falar aí também. Não, acho que é isso. Acho que, assim, quando você olha a desvalorização, ela talvez tenha 2 componentes, né? Uma é isso que o Thiago falou, quer dizer, esse dólar mais forte, né? Nesse momento de incerteza, todo mundo sai de risco e vai para o Porto Seguro, que é dólar, título do Tesouro Americano. Isso a gente, assim, viu o dólar se fortalecer muito nas últimas semanas aí frente a diferentes moedas, em especial uma moeda de mercados emergentes. Mas você tem um segundo componente, se você olha o real, ele foi um pouco mais do que outros, do que seus pares, do que outros mercados emergentes. E isso tem a ver com um pouco que a gente acabou de falar antes, enfim, que a gente, da maior instabilidade talvez que a gente esteja vivendo aqui, tem a ver com essa diminuição do diferencial de juros, né? Tanto o nosso diferencial de juros em relação aos Estados Unidos quanto em relação a outros emergentes
caiu muito, quer dizer, em contas emergentes ele praticamente desapareceu, em relação aos Estados Unidos caiu. Então, hoje eu acho que se encontra, a gente está indo para um patamar. Aqui também está caindo o juro, né? Quer dizer, lá está perto de zero, mas aqui a gente também deve ver o juro mais baixo aí para frente. Então, já está no patamar baixo. Então, eu acho que hoje, e é curioso, né? Quando lá atrás a gente falava disso, que você ia ter queda de juros e tal, eu acho que assim, não se imaginou que o efeito no câmbio seria tão significativo quanto acabou sendo, né? Quer dizer, realmente isso tinha uma influência bastante importante. Mas eu acho que assim, a gente, enfim, pode ver algum ajuste aí, mas concordo plenamente que ele vai ser mais forte quando na hora você tiver uma retomada, provavelmente ao longo do segundo trimestre, e isso vai fazer com que esse movimento de fluxos financeiros para dólar, para tesouro americano, eles se invertam. Então, em algum momento, quando você tiver retomada, a gente vai ver os recursos saindo desse porto seguro e voltando a tomar algum grau de risco. E aí, enfim, vai depender muito de como tiver a nossa situação nesse momento para receber mais ou menos dinheiro. Mas eu acho que a gente passa a ser um candidato importante para estar recebendo, se a gente tiver uma evolução no que diz respeito aí a toda a parte de infraestrutura, de concessões, etc. e tal. Eu acho que você tem um candidato, e mesmo assim em bolsa de valores, acho que o Brasil é um candidato importante para receber uma parte relevante desse fluxo que vai naturalmente sair do Porto Seguro. Mas eu acho que é mais para o segundo, quarto trimestre, provavelmente. É a visão mais longa mesmo, né? Curto prazo realmente é complicado um pouco mais. Eu acho que sim. Fechado, obrigado. Gente, tiver alguma pergunta, quem tiver a reunião, por favor, fiquem à vontade. Bom, maravilha. A gente também continua à disposição, enfim, se ao longo do tempo qualquer vontade de conversar novamente, a gente está à disposição. Se tiver perguntas específicas, enfim, a gente está aqui inteiramente à disposição para estar falando e fazendo novas conversas. Isso aí, pessoal. Obrigado, Fernando. Como o Fernando disse, obrigado, Thiago. Como o Fernando disse, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente passa para eles depois. Nós estamos aqui realmente para dar esse atendimento a vocês, para esclarecer o máximo possível para a gente sair menos machucado dessa crise aqui, tá, pessoal? Obrigado, Fernando, mais uma vez. Obrigado, Thiago. Se quiser falar alguma coisa, Rodrigo, Thiago, estou à disposição. É só agradecer a todos mesmo. Obrigado aos dois pela parceria de sempre, que a gente possa realmente estar atento aí às questões das mudanças, né? A gente está estudando bastante com o apoio de todo mundo da Genial para poder passar sempre as melhores informações para os clientes aí. Obrigado, gente. Uma excelente tarde para todos, viu? Ok, igualmente. Obrigado a todos. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado.